Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu vou começar a falar um pouquinho do meu testemunho. Fui autorizada pelo papai para começar a falar um pouco da minha história. E vou falar uma parte do meu testemunho, somente até onde Deus permitiu. Bom, então vamos lá. Tudo começou no ano de 2019, quando Deus começou a me dar uma palavra que está em Esté 3. E quando Deus começou a me dar essa palavra, eu achei que eu ia pregar. E Deus me dava coisas tão profundas, tão profundas, tão profundas, que eu fiquei com medo. E eu lembro que um dia eu virei para Deus e disse assim: Senhor, dá essa palavra para Cristina Castro, porque eu não vou saber pregar isso. E começou a acontecer algo muito interessante, porque Deus me dava coisas maravilhosas, coisas profundas. Deus redescortinava a palavra para mim. Porém, as oportunidades se fecharam. E aí, no primeiro instante, eu não maldei, mas depois eu comecei a achar estranho. Como que Deus dá uma palavra daquela para alguém que não tem oportunidade de falar? Achei aquilo estranho, mas tudo bem. Aí uma vez já estava ficando muito triste. Eu lembro que era uma sexta-feira e eu estava muito triste porque Deus estava me dando coisas profundas no livro de Esté 3, mas não me dava oportunidade nenhuma. Eu lembro, irmãos, que o evangelista Áureo, que na época ele era evangelista, hoje ele é pastor, ele gostava muito de me dar oportunidade. Até o pastor Áureo, que era evangelista, parou de me dar oportunidade. As coisas ficaram muito estranhas. E eu lembro que uma sexta-feira, era sexta-feira, um dia de libertação, a qual eu fazia parte. E eu falei assim para Deus, eu estava muito triste, porque eu não estava entendendo o porquê de tudo aquilo, por que aquilo estava acontecendo, por que Deus estava me dando aquela palavra e não estava me dando oportunidade de ir para lugar nenhum, de falar a palavra. E eu lembro que naquela sexta-feira, eu dentro da minha casa, no horário de almoço, porque eu trabalhava, mas eu vim em casa almoçar. E eu trabalhava no colégio Maletezinho, né? Todo mundo sabe. E eu vim em casa almoçar. Na hora do meu almoço, enquanto eu esquentava a comida, eu falei assim para Deus: Deus, se porventura o Senhor me der uma palavra ou um hino, minto, eu falei um hino, eu nem disse palavra, porque eu já não tinha mais esperança. Então eu falei assim: se porventura o Senhor hoje me der um hino, que hino o Senhor quer que eu cante? E quando eu saí do meu quarto e fui para minha cozinha, veio aquele hino nitidamente, claramente. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova eu sou com Daniel. Irmãos, pensa numa alegria. Falei, glória a Deus, eu vou cantar, eu vou cantar. Eu fui pro serviço tão animada, porque o Senhor acabou de me dar o hino que eu iria cantar naquele culto de libertação, naquela sexta-feira. Eu fui trabalhar aquele dia tão feliz, tão animada. Voltei do trabalho 6 e pouquinha, né? Quando eu chegava em casa quase 7 horas da noite. Tomei banho correndo, nem lanchei, fui direto para a igreja, cheguei, subi lá no púlpito, já estávamos no púlpito, subi no púlpito, estava alegre, estava feliz, nada tirava a minha paz aquele dia. E aí, o pastor Dário estava bem novo na igreja, e aí ele falou assim, ele tinha esse hábito, agora eu acho que ele parou, não sei. Ele virou e falou assim, o primeiro louvor sou eu quem canto. E aí eu já tinha o meu louvor. Deus já tinha me dado dentro do meu quarto, dentro da minha cozinha, o meu louvor. E aí ele foi louvar. Quando ele abriu a Bíblia, ele louvou. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão,
na cova eu sou com Daniel. Amados, quando o pastor João Dário cantou esse louvor, eu comecei a chorar. Em cima daquele púlpito eu comecei a chorar e eu perguntei: Deus, o que está acontecendo? Eu não estava entendendo nada com nada. Tu já chegou no momento da tua vida que você não entende nada com nada? Eu estava desse jeito, sem entender nada com nada. Deus estava me preparando para as coisas que iria vir, coisas que eu nunca imaginei. Nada que aconteceu na minha vida eu imaginei de acontecer comigo. E Deus estava me preparando e eu não sabia que Deus estava me preparando. E aí eu lembro que passado alguns dias ou meses, 2, 3 meses para frente, as coisas começaram a acontecer, coisas que eu não vou revelar agora. E aí eu comecei a entender. E aí eu lembro que uma outra vez, acho que a última vez, se eu não me engano, que eu subi naquele púlpito da igreja, eu tava um tapete. Pensa num tapete. Tava só o pó. Eu tava só o pó ali. E aí eu lembro que o pastor fez algo que ele também não tinha hábito de fazer. Mas nesse dia ele fez. Era uma sexta-feira e ele falou assim: Bia, vem louvar um hino. E a Bia foi. E a Bia cantou um hino a qual eu não conhecia na época. E ela cantou aquele hino assim: cortaram árvore cheio de vida, cortaram. E os frutos que ela produziam acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Irmãos, enquanto Bia louvava aquele hino, aquele púlpito, aquela igreja foi irradiada por uma atmosfera tremendo, maravilhosa. A presença de Deus irradiou, aquele púlpito ficou pequeno. Olha, foi uma manifestação maravilhosa. Eu lembro que tinha uns amigos meus da Carrombé da Costa. Na época eu não era batizada no Espírito Santo, eles acharam que eu fui batizada ou que eu já era batizada e não sabia. Irmão, foi algo tremendo. E enquanto Bia louvava aquele hino, o Senhor falou assim para mim: esse hino vai fazer parte da tua história. E eu quero dizer para você nessa tarde, porque Deus me autorizou a falar até aqui. Eu quero dizer para você nessa tarde de hoje: não perturbeis o vosso coração, porque ele sempre é fiel. E ele fecha a boca do leão. Ele fechou a boca do leão porque Daniel entrou na cova. Ele enviou o anjo lá na fornalha, porque os homens separados e escolhidos dele estavam lá. Então ele enviou um anjo para guardar aqueles homens dentro da fornalha. Fornalha essa que os soldados, quando chegaram na porta, foram fulminados. Ele guardou o povo de Israel 40 anos no deserto, não deixou faltar nada. Ele guardou Agar quando fugia da sua senhora. Ela teve um encontro com Deus no meio do deserto. E Deus fez uma promessa àquela mulher. E eu venho te dizer nessa tarde: não perturbeis o vosso coração, porque Deus, ele é fiel. E assim como aquele louvor da árvore cortada, eu venho dizer nessa tarde: a minha história ainda não terminou. Essa é só um pedaço do meu testemunho que Deus me autorizou a dizer nesta manhã. Mas eu vou viver tudo isso que está escrito na letra dessa música. A letra que o Espírito Santo falou para mim: esse hino vai fazer parte da tua história.
E eu quero nessa tarde profetizar para a tua vida. O inimigo, ele pode rearmar decretos sobre a tua vida. Ele pode preparar cilada. Ele pode preparar laço. O inimigo pode fazer o que ele quiser. Mas enquanto existir um Deus na tua vida que te guarda, que te protege, que te abençoa, que te dá livramento, não tem inimigo que fica de pé diante de você. Então, independente do decreto que tem chegado na tua casa, receba essa palavra. Não perturbeis o vosso coração, porque o Senhor, ele é fiel. E no momento certo, ele se levanta. No momento certo, ele tira o sono do rei, como ele fez aqui na passagem de Esther. Então, eu venho te dizer nessa tarde, 2 de abril de 2024. Esse é um pedaço do meu testemunho. Até aqui o Senhor me autorizou a falar. Eu ainda vou falar muita coisa ainda. Mas receba essa palavra e confia. Ainda que você esteja dentro da fornalha, ainda que você esteja enfrentando um leão, 2, 3 leões, não importa. Ainda que você esteja no meio do deserto, não importa. A tua provisão se chama Jesus Cristo de Nazaré. Somente confia. Confia, permaneça, porque Ele é que guarda, Ele é que protege, Ele é que abençoa, Ele que dá a última palavra. Somente creia. Fica com Deus. Beijo da Lil.